Vamos dar continuidade à nossa aula de CSS. Hoje vamos abordar os tópicos de CSS Cascata e Media Queries. Nós vimos na aula passada que podemos ter este problema de sobreposição. O que é a sobreposição? É quando duas ou mais classes estão atribuídas a um objeto de tela. Isso pode ser algo bom, porque ele acaba mesclando ali alguns atributos que eu queira, mas em um site muito complexo isso pode se tornar algo difícil de se consertar. Por quê? Quando eu tenho atributos diferentes, esses atributos são mesclados. Então, por exemplo, background white, font size 18, eles são mesclados. Porém, quando eu tenho atributos iguais, por exemplo, aqui o color, um vai sobrescrever o outro. Então, pode ser que eu não tenha ali um efeito esperado para uma classe aplicada lá no meu CSS. Existe uma hierarquia de seletores. Então, por exemplo, o seletor de classe sobrepõe os atributos do seletor de ID, que por sua vez sobrepõe os de tag. Então, o de tag é o mais fraco aí dos seletores. Então, eu tenho essa sobreposição e eu tenho essa hierarquia de classes. Porém, se eu tenho ali duas classes com o mesmo tipo de seletor, ele vai pegar o último, por exemplo. Então, por exemplo, eu aplico duas classes do tipo de exceção aí, de apelido, que isso é possível. Então, ele vai pegar a última, então pode ser que não dê o efeito a qual eu estou esperando. Para isso, nós temos o conceito de cascata. O conceito de cascata permite, através da hierarquia das classes, das tags dentro do próprio HTML, eu vou transcrever essa hierarquia para criar um seletor bem específico para um pedaço de um detalhe ali da minha página, por exemplo. Então, essa configuração permite que eu crie algo bem específico para cada área do meu site. Então, por exemplo, eu posso ter classes no seguinte formato: o corpo, o topo que está dentro do corpo. Então eu tenho uma tag que está dentro da outra. Essa classe CSS só será aplicada quando tiver essa situação. Quando eu tiver um ID topo dentro de outra tag com ID corpo. Ou, aqui, o H1 que está dentro de topo, que está dentro de corpo. Então, é uma configuração específica para essa situação. Então, eu vou ter uma configuração, uma classe CSS, de acordo com a hierarquia das tags dentro do HTML. Então, vamos ver um exemplo disso. Vou abrir aqui o Notepad++. Então, por exemplo, eu vou montar uma página bem simples. Vou colocar o link aqui para o arquivo estilo6.css. Então aqui, por exemplo, pessoal, eu vou utilizar uma tag chamada div. Eu não mostrei essa tag ainda para vocês, porque se eu uso ela sem CSS, ela não tem aplicação prática nenhuma, ela fica neutra ali. Porém, ela é muito utilizada para criar
áreas, divisões dentro de uma página. Então, eu utilizo na criação de menus, eu utilizo na criação de layers para ficar sobrepostos, utilizo para criar estruturas dentro de uma página. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, corpo, vou dar um ID para esta tag. Qualquer tag do HTML, pessoal, pode ter ID. Tá? Qualquer tag. Dentro dela aqui, vai ter outra div chamada topo. Dentro dessa ID topo, eu vou ter um H1, uma tag normal. Ok? Eu vou colocar um H1 fora de tudo aqui para ser o meu controle. Então, notem o seguinte, pessoal. O H1 está contido dentro de uma outra tag que tem um ID chamado topo. Essa div que tem o ID chamado topo está contida dentro de outra tag chamada corpo. Eu vou criar uma classe CSS respeitando essa hierarquia. Então, esta configuração só vai ser aplicado caso essa hierarquia seja respeitada. O H1 que está dentro de topo, que por sua vez está dentro de corpo. Então, o objetivo do CSS em cascata é o inverso da sobreposição. Por quê? Eu só vou aplicar uma classe em uma determinada condição. Eu quero especializar uma formatação, eu não quero generalizar. Então, estou especializando uma determinada formatação. Uma outra vantagem de utilizar CSS em cascata é que ele respeita as limitações, as características da tag de onde ele está contido. Tá? Então, se ele tem uma limitação de espaço, ele vai ter que respeitar aquela limitação de espaço. Tá? Então, é algo interessante para conseguir criar componentes visuais mais complexos, por exemplo. Tá? Então, criamos aqui o HTML, vamos criar o arquivo estilo6.css. Eu vou abrir aqui no Chrome só para mostrar para vocês que o div não tem funcionalidade nenhuma sem CSS. Olha como que aparece. O máximo que ele faz é pular de linha. Então eu vou criar um novo arquivo, estilo6.css. E vamos criar aqui as configurações. Tá? Então, por exemplo, eu vou criar uma classe com seletor por ID chamada corpo. Por exemplo, vai ocupar aí 80% da tela. Desta forma, eu vou fazer uma margem à esquerda de 10%. O que vai acontecer nesse caso? Ele vai ficar alinhado, né? 10% na margem esquerda, ele tem 80%, vai sobrar 10% na direita. Então ele vai ficar centralizado. Vamos jogar uma cor aí para facilitar a visualização. Vamos definir também uma altura. Tá? E também
um padding. Eu vou colocar outro cara aqui, mais tarde eu vou explicar. É uma classe normal. Ela vai aplicar com um seletor por ID, corpo, por exemplo. Tá? Vamos testar? Olha aí. Ocupando 80% da tela, 10% de margem esquerda, 10% de margem à direita, 500 pixels de altura, tem a cor cinza e criamos um padding aí de 5 pixels, por exemplo. Tá? Vamos criar a primeira classe em cascata. Por exemplo, o topo que está contido dentro do corpo. Então vamos fazer aqui. Dentro do corpo, eu tenho um objeto, uma tag, que tem o ID chamado topo. Eu utilizo o espaço em branco para definir essa hierarquia, para responder para esta hierarquia. Então, por exemplo, vamos falar, estamos utilizando 100%. Aí vem a questão, é 100% da tela ou 100% de onde está contido? O que vocês acham? Como estamos utilizando CSS em cascata, é 100% de onde ele está contido. Tá? Então, isso cria esse respeito à hierarquia. Vamos definir uma cor. Vamos definir uma altura aí. Então, largura 100%, cor de fundo lime, altura 20%. 20% de onde ele está contido. Tá? Então, notem que eu coloco o seletor da tag, porém, eu coloco a hierarquia dela para aplicar exatamente naquela situação. Se eu tiver outro ID topo perdido dentro da página que não está dentro do corpo, ele não vai aplicar essa configuração. Tá? Então, vamos testar. Aqui. Está ocupando 100% do tamanho, da largura, 20% da altura. Tá? Esse espaço cinza lateral é do padding. É do padding do pai, do padding do corpo. Então ele tem esse espaçamento de 5 pixels, por isso que aparece como se fosse uma borda. Mas na verdade é um espaço. Tá? Vamos criar agora uma outra classe para este H1. Outra classe em cascata. Por exemplo, dentro do corpo, eu tenho o topo e eu tenho uma tag H1. Tá? Então vamos definir aqui a cor dessa letra. Vamos definir aqui o alinhamento também. E vamos mudar aqui a fonte. Então é importante eu colocar esse espaço entre os seletores para ele identificar que eu estou utilizando um conceito de CSS em cascata. Tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Vamos ver? Olha,
Isto é um H1, isto é um H1. Notem que estão com a mesma configuração. Eu vou atualizar a página agora. Ó, ele aplicou essa configuração somente para o H1 que está respeitando o CSS em cascata. Este que não está respeitando a hierarquia, continua com a formatação padrão. Então, isso permite que eu crie objetos e configurações específicas para cada ponto dentro do meu site. O conceito de utilizar div e id é algo muito comum. Por quê? Eu vou nomeando partes do meu site. Por exemplo, menu, rodapé, detalhe do produto, busca. Eu vou criando pedaços do meu site e eu vou criando configurações de CSS para esses pedaços do meu site. Tá? Vamos fazer mais duas aí. Aqui, ó. Voltei para o HTML. Vou criar um div. Só que agora não vai ser com ID, vai ser com classe. Tá? Class menu. E um outro aqui, ó. Class detalhe. Pessoal, independe o tipo do seletor, tá? Pode ser por tag, pode ser por ID, pode ser por apelido, tanto faz. Importante é reproduzir a hierarquia lá na hora do CSS. Tá? Então eu adicionei essas duas novas linhas aqui no meu HTML. Dentro da hierarquia, elas estão contidas dentro do corpo. Tá? Então eu vou criar duas classes em cascata para essa situação. Menu que está dentro do corpo, detalhe que está dentro do corpo. Ok? Vamos voltar para o CSS e vamos criar aqui, ó, corpo ponto menu. Então, dentro da tag corpo, com ID corpo, eu tenho outra tag que utiliza a classe menu. Então vamos dizer o seguinte. Cor de fundo, ouro. Largura, 20% da largura. Altura, 80% da altura. Certo? E aqui do lado dele, eu vou ter o detalhe que está dentro do corpo. Detalhe que está dentro do corpo. Vamos colocar aí cor de fundo branco. Vai ocupar 80% da largura e 80% da altura. É uma classe em cascata. Tá? Por quê? Estou passando hierarquia. Então, quando eu utilizo a hierarquia das tags dentro do HTML, estou utilizando CSS em cascata. Tá? Vamos ver? Já digo que vai dar errado. Tá? O que aconteceu? Ele montou amarelo bonitinho aqui, né? 20% da tela, 80% da altura, mas ele quebrou o branco. Por padrão, o div ele quebra a linha. Tá? Então, eu preciso mudar aqui, ó. Preciso colocar um atributo chamado float left. O que é esse float left? Encaixe à esquerda. Encaixe à esquerda.
Se a tela tiver tamanho suficiente para colocar um objeto do lado esquerdo, encaixando à esquerda, ele vai ajustando. Isso é muito utilizado, por exemplo, quando eu faço uma vitrine e, por exemplo, no monitor maior aparecem mais colunas de produtos. Tá? No monitor menor vai se adaptando de acordo com o tamanho da tela, porque ele vai tentando encaixar à esquerda. Tá? Float left, tanto aqui para o menu quanto para o detalhe. Tá? Vamos atualizar. Olha lá, pessoal, quase. Por que quase? Ele ficou um do lado do outro. Ficou só que em cima que está um pouquinho errado. Por quê? Eu preciso colocar esse float left aqui no topo também, ó. Float left. Aqui no topo. Tá? Senão ele fica com o espaço dessa quebra sobrando. Agora, se eu atualizar, está todo proporcional. No caso, quando você não usa esse float, o que ele faz? Ele tenta jogar um embaixo do outro, é isso? O div, por padrão, ele acaba quebrando a linha, como se fosse um parágrafo, quebra a linha. Ah, tá. Tá? Sim.